A história da tentação de Jesus no deserto, bom, essa é uma daquelas histórias que quase todo mundo conhece, não é? Mas e se a gente olhasse para ela por um ângulo completamente novo? Usando arqueologia, um pouco de estratégia militar e uma reviravolta na língua original que muda de verdade o significado de tudo. É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Para a gente entender bem o teste de Jesus, a gente precisa voltar no tempo, tipo uns 4.000 anos. Lá no Museu Britânico tem esse artefato, o selo da tentação. E ele mostra uma cena que soa bem familiar. Um casal, uma árvore e uma serpente. A ideia de um teste decisivo não começou ali no deserto. É uma questão antiga, super-humana. E aqui a gente vê a história meio que se repetindo, só que com uma inversão fundamental. Aquele teste original que começou com Adão num jardim super exuberante, agora acontece com Jesus, no cenário mais hostil que se pode imaginar, o deserto. Então, vamos falar desse cenário. Quando a gente ouve a palavra deserto, o que vem à mente? Dunas de areia. Aquele mar de areia sem fim, certo? Mas a arqueologia mostra que o lugar da tentação era, na verdade, bem diferente e muito mais específico. A realidade é que o deserto da Bíblia era uma estepe rochosa, super árida. A tradição até aponta para um lugar específico, o Monte da Quarentena, que é esse penhasco gigante perto de Jericó. É um lugar de isolamento total, mas a geografia ali é de pedra, não de areia. E nesse cenário todo tem um número que é a chave de tudo, 40. Os 40 dias e 40 noites que Jesus passou jejuando. Isso não é um detalhe aleatório, não. É um número com um peso histórico e estratégico gigantesco. O número 40 ecoa diretamente a história de Israel. Ele lembra os 40 dias que Moisés passou no Sinai e, mais importante ainda, os 40 anos em que a nação de Israel falhou no seu próprio teste no deserto. Então, a prova de Jesus é uma repetição de propósito, sabe? É como uma segunda chance de acertar onde a nação inteira errou. E aqui vem a parte genial. Como Jesus responde. Todas as respostas dele para Satanás vêm de um único livro, Deuteronômio. Justamente o livro com as instruções que Moisés deu para aquela geração que falhou durante os 40 anos no deserto. É uma resposta precisa, cirúrgica, à falha histórica de Israel. Na segunda tentação, a coisa fica ainda mais séria. Satanás leva Jesus para o ponto mais alto do templo, em Jerusalém. O desafio agora é um show, um espetáculo. Fazer um milagre em público, uma demonstração de poder para as massas. E aqui, a arqueologia nos dá um detalhe incrível. Durante escavações, encontraram uma pedra com a inscrição ao lugar das trombetas. Esse era o ponto exato de onde os sacerdotes tocavam as trombetas para chamar o povo. Era literalmente o lugar com a maior visibilidade na vida religiosa de Israel. A proposta era um show de poder no maior palco da nação. Depois de vencer no deserto, Jesus faz um movimento muito bem calculado. Ele não volta para a cidade onde cresceu. Em vez disso, ele se muda. E a escolha da nova base de operações dele revela uma estratégia brilhante. Vamos comparar. Jesus sai de Nazaré, que era um vilarejo minúsculo, isolado, com as 500 pessoas, e se muda para Cafarnaum. E Cafarnaum era o exato oposto, um centro comercial super agitado que ficava na Via Maris, a principal estrada que ligava os grandes impérios da época, o Egito e a Babilônia. Era um verdadeiro cruzamento de culturas, de comércio, de ideias. E essa mudança não foi só por uma questão prática, foi profética. Ela cumpriu uma antiga profecia de Isaías sobre uma luz que brilharia na Galileia dos gentios, ou seja, a Galileia das nações. A escolha foi de propósito, levar a mensagem não para um cantinho isolado, mas para a encruzilhada do mundo. E a vida lá era muito intensa. Para se ter uma ideia, arqueólogos encontraram um barco de pesca daquela época com capacidade para umas 15 pessoas. É nesse ambiente agitado de Cafarnaum, no meio do comércio, das viagens, do trabalho do dia a dia, que Jesus chama seus primeiros discípulos, bem no centro da ação. E agora a gente chega no coração da nossa análise. E se o jeito que a gente sempre entendeu a tentação de Jesus estiver, na verdade, incompleto? A verdadeira questão talvez não fosse o que Satanás pedia, mas por quê? A pergunta que muda tudo é a seguinte: quando Satanás fala, se tu és o filho de Deus, será que ele estava mesmo duvidando? Ele estava testando para ver se Jesus era de fato o filho de Deus? A chave de tudo está no grego original. A construção da frase que ele usa não expressa dúvida. Uma tradução bem mais fiel seria algo como:
já que você é o Filho de Deus, ou uma vez que você é o Filho de Deus. Percebe a diferença? Satanás não estava perguntando, ele estava afirmando. Ele sabia muito bem com quem estava falando. E isso nos leva à grande virada. A tentação nunca foi sobre a identidade de Jesus, foi sobre o método da missão dele. A pergunta não era quem é você, e sim como você vai reinar. Lá no deserto, o que estava em jogo eram duas visões de poder. De um lado, a proposta de Satanás, um Messias de espetáculo que usa o poder para evitar a dor e conquistar pela força. Do outro lado, a escolha de Jesus, o caminho do servo sofredor, que abraça a dependência, a obediência e o sacrifício. No fim das contas, tudo se resumiu a isso. Uma escolha fundamental entre dois modelos de poder, dois tipos de reinado. E a decisão que ele tomou ali, sozinho no deserto, definiria todo o resto do caminho. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar. Ao colocar esses dois caminhos lado a lado, a narrativa nos faz questionar as nossas próprias ideias sobre poder e sucesso. Afinal de contas, o que é a verdadeira força?